texto de 2 Reis. Nós falamos domingo passado sobre 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 em diante. E eu queria convidar você a lermos então o início do capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Esse texto é muito interessante porque eu vejo o profeta Eliseu, um homem que desafia a cada um de nós fortemente. E Eliseu nos ensina realmente a vivermos o sobrenatural de Deus. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas vasilhas. E então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Pai, obrigado a Deus por estarmos em tua casa, sermos acolhidos, abraçados, queridos, como os teus filhos e filhas. Te louvamos, ó Deus, por essa grande oportunidade de mais uma vez estarmos ouvindo a Tua Palavra, aprendendo contigo, ó Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale a cada um de nós, ministre ao nosso coração, renove o nosso entendimento e a nossa compreensão pela revelação da Tua vontade às nossas vidas. Abençoa a cada um de nós nesse momento, nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como disse no início, nós estamos vivendo um contexto de muitos desafios. E foi interessante porque eu e a Nátia não tínhamos combinado do Salmo, né? Sobre a corça, e ela de repente escolheu a mesma música do Salmo, que fala sobre: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Há momentos que nós passamos na nossa caminhada cristã, que mesmo sendo cristãos, mesmo sendo crentes, mesmo tendo uma consciência de buscar ao Senhor e procurar viver a sua palavra, isso não isenta a mim e a você de passarmos por dificuldades, por problemas. Há uma ideia hoje em dia, e eu queria que você prestasse atenção nesse texto, porque esse texto vem a combater essa ideia que é colocada hoje em dia, que pela teologia da prosperidade, quem é crente, quem está na igreja, não vai passar por problema. E junto com essa ideia da teologia da prosperidade, parece que se você está passando por algum problema, é porque tem alguma coisa errada.
E aí eu me lembro dos amigos de Jó, né, que Jó passando por toda aquela dificuldade, em vez de eles virem ainda para consolar a Jó, ainda põe mais peso sobre Jó e começa a dizer para Jó: olha, Jó, você deve ter algum pecado oculto, deve ter alguma coisa errada aí, né? Alguma coisa isso não quer dizer para a gente, mas entre nós aqui, a torcida do Corinthians, né, que você fez, né? O que está errado, né? O que está pegando aí, né? E Jó dizendo: mas assim como Deus deu, bendito seja Deus, porque Deus tirou. E essa é uma teologia tão forte, tão clara para o judeu, porque o judeu ele entende que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E eu adoro a Deus, eu louvo a Deus, eu sirvo a Deus de todas as formas. Eu ir ao supermercado comprar carne, eu ir trabalhar, eu ir para a escola, eu ir para a igreja, levantar as mãos e adorar, tudo é adoração. Eu não adoro a Deus somente quando eu vou à igreja e levanto as mãos. Quando eu estou em casa, quando eu estou com a minha família, quando eu estou sozinho, quando eu estou no trabalho, quando eu estou na rua, eu devo estar adorando a Deus através da minha vida. Mas nessa consciência hoje muito forte da teologia da prosperidade, as pessoas começam a entender que se eu estou adorando a Deus, então eu tenho méritos. Junto com a teologia da prosperidade, hoje em dia, tem uma outra temática muito pesada presente hoje, que é a meritocracia. Se eu estou servindo a Deus, se eu estou buscando viver em santidade, se eu estou buscando fazer as coisas corretamente, então Deus tem que me dar. Deus tem que me abençoar. E eu não posso passar por certas dificuldades que eu estou passando. E eu entendo que isso é falta de Bíblia. Falta de ler a Bíblia. Porque então nós temos que começar a rasgar algumas páginas da Bíblia, e uma delas é essa. O texto é bem claro, em 2 Reis capítulo 4, diz aqui, versículo 1, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E junto com essa dificuldade ela disse: tu sabes que ele temia ao Senhor, não é uma pessoa descrente, é um servo dos profetas que temia o Senhor, morreu. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Naquela época havia o contexto que se eu não consigo pagar a minha dívida, eu, como chefe da família, eu sou colocado como escravo do meu credor e eu vou trabalhar até conseguir pagar a dívida que eu tenho com ele da minha família. Se não há o pai de família, se não há o chefe, o patriarca da família, então virão os filhos homens trabalharem para esse credor até que se pague a dívida. E se as crianças são pequenas, há inclusive a possibilidade de vender-se as crianças, vender-se a mulher, e tudo se tornar escravo até que se pague a dívida. Nós podíamos pensar aqui sobre as dificuldades que nós vivemos. E eu olho para esse texto, eu vejo aqui a crise financeira, a crise que eu e você podemos passar a cada dia, a cada manhã, a cada momento. E isso é interessante aqui porque essas questões econômicas, como estão colocadas aqui no texto, elas acontecem inclusive com o homem e com a mulher de Deus. Portanto, esse texto, para mim, particularmente, vem dizer que a crise que se instaura hoje por causa dessa meritocracia é falta de Bíblia.
Falta de conhecimento bíblico. A crise que se instaura hoje por causa dessa teologia da prosperidade é falta de Bíblia. É falta de conhecimento bíblico. E essa ideia dos amigos de Jó, você está passando por problema, por dificuldade, é porque você tem pecado. Isso são os amigos de Jó. Misericórdia. Porque, na verdade, o texto diz que era um profeta, era um servo dos profetas, era um homem temente a Deus, mas há uma dívida. E por causa dessa dívida, e porque ela não consegue pagar essa dívida, essa viúva, então chega o credor e ele está disposto a levar os filhos dela como escravos para até que se pague a dívida. Mas não são todos crentes? Não são todos tementes a Deus? Não é servo de Deus que era temente a Deus? Portanto, esse texto vem dizer para mim e para você que problemas, dificuldades, podem acontecer comigo e com você. As crises econômicas podem acontecer comigo e com você. Nós estamos falando sobre os obstáculos que nós estamos enfrentando, falamos sobre a necessidade de ter uma fé como a do centurião e superarmos as dificuldades. Falamos um pouco domingo passado sobre essa necessidade de eu perseverar diante das minhas dificuldades e não sucumbir diante das circunstâncias contrárias. E hoje o terceiro obstáculo são as crises econômicas. Crise econômica. Você pensa que isso é novo? Não. Desde que o mundo é mundo, existe crise econômica. Mas a grande pergunta é, uma crise econômica é um problema ou é uma oportunidade? Depende da forma como eu olho para ela. Ela é um problema ou uma oportunidade para aprender algo com Deus na nossa vida? Crise financeira não é resultado de pecado. Crise econômica não é resultado de que Deus não está mais me abençoando. Isso são acusações do diabo, do capeta. E muitas vezes ele vem soprar no meu e no seu ouvido que a gente está passando por dificuldade financeira porque tem alguma coisa errada. E muitas vezes vêm os amigos de Jó para acusar a mim e a você também. Mas esse texto vem quebrar isso essa noite. E a primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção nesse texto é que ele nos fala de uma circunstância. Eu queria que você entendesse que essa circunstância pode acontecer comigo e com você também. As circunstâncias acontecem com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a gente tem que estar preparados para toda e qualquer situação. Nós cantamos aqui, se Deus que fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se a porta não abrir? Continua sendo Deus. É interessante, se você prestar no texto, a primeira parte, o primeiro versículo, o segundo versículo, que ele fala aqui de uma circunstância. É uma família temente a Deus. É uma família serva de Deus. Isso está claro nos dois primeiros versículos, porque eles estão diante do profeta Eliseu, e a viúva vai se apresentar diante do profeta Eliseu e diz para ele, tu sabes que teu servo é morto. Ou seja, não é uma pessoa ignorante ao profeta Eliseu, não é uma pessoa ignorante da casa de Deus, do povo de Deus. É uma pessoa que é conhecida no povo de Deus. Mas ela morreu e deixou dívidas. A primeira circunstância que a gente pode prestar atenção aqui é o luto, a morte.
Muitas vezes a gente começa a herdar coisas que eu e você não queremos, mas com a morte, com uma situação, com uma crise, ela vem e se aproxima e eu herdo, você herda. São coisas que eu e você não plantamos, são coisas que eu e você não geramos nós mesmos, mas nós estamos colhendo isso, porque isso foi gerado lá atrás e vai chegar a mim e a você. A gente fala de luto, de morte, é pesado, mas a gente começou a falar sobre as crises familiares, né? Aqui na Suíça, 41% dos casais se separaram no ano passado. A cada 2 casamentos, 1 se separou. Numa separação, a crise financeira bate a porta. Portanto, essa viúva pode ser também uma mulher divorciada, que também passa por crise na hora da separação. E nós falamos de mulher, mas nós podemos pensar no homem também, porque os dois lados da mesma moeda acontecem. E ela, nessa crise, ela vai colocar diante do homem de Deus, sabendo que esse homem de Deus sabe quem é ela, sabe quem foi o marido dela, sabe qual é a situação da família dela, e ela sabe que a crise é muito grande. E agora, qual vai ser o meu futuro? E quantas vezes nós nos deparamos com situações assim, que a gente sabe da realidade, sabe da dificuldade, e a gente pensa, qual vai ser o meu futuro? Nessas circunstâncias, você esperaria um milagre? Eu creio que as circunstâncias que acontecem comigo e com você, que a gente pensa só um milagre agora para resolver isso. Só um milagre. O que eu podia fazer, eu fiz. E eu imagino que essa mulher deve ter pensado mesmo as circunstâncias nesse momento. O que eu poderia fazer, eu fiz. Mas eu não posso fazer mais. Além disso, eu não posso fazer. Agora eu preciso de um milagre. E é interessante porque em João capítulo 11, versículo 40, diz: se tu creres, verás a glória de Deus. E há momentos que a gente realmente vai ser exercitado na nossa fé. Você crê mesmo? Você acredita mesmo? Vamos ver se você continua acreditando. Nós adoramos muletas. Enquanto eu tenho uma muleta, eu tenho um meio econômico, eu tenho alguma forma de me virar, eu vou buscar a Deus? Não. Eu uso a muleta. E assim, muitas pessoas hoje estão entrando em cartão de crédito, estão se endividando, estão pedindo dinheiro emprestado a agiota, e estão cada vez mais em situações de crises financeiras. E a brincadeira que a gente fala no Brasil, né, quando o dinheiro sai pela porta, o amor também sai pela janela, né? E aí vem a crise financeira e a crise familiar também, né? Mas é interessante que outra questão que pode apresentar para mim, para você como pista dessa crise financeira, é que ela diz nesse texto que o credor veio buscar os seus filhos. Junto com a crise financeira, tem uma circunstância em que eu me sinto impotente. Uma situação de escravidão. Se ela não tomasse uma atitude, o credor ia levar os seus filhos para serem escravos dele. E ela ia perder o marido, que já morreu, e os filhos agora iam ser levados também. E numa circunstância assim, naquela época, não é século 21, mulher não podia sair para trabalhar. E qual era o futuro dessa mulher? Se esse homem de Deus tivesse um irmão, ela podia pedir abrigo na casa do irmão do falecido. Mas se ele não tiver um irmão, ela vai morrer de fome. E aí nós encontramos muitos salmos falando que Deus acode
a viúva, o órfão, o necessitado. São nesses contextos de escravidão, de luta, em que a gente pode até pensar, eu posso fazer isso para pagar a minha dívida, eu posso fazer aquilo para pagar a minha dívida. Mas há situações que a gente olha e fala assim, agora eu não posso fazer mais nada para pagar essa dívida. Como eu vou resolver esse problema? Eu não sei. Existem vários relatos na história secular, de situações nesse contexto do Oriente Médio, de famílias que passaram por isso, que os filhos foram levados para serem escravos dos estrangeiros. Tem os relatos dos escritos cuneiformes, que falam de famílias que foram rompidas e nunca mais se encontraram, porque foram levados os filhos e nunca mais se encontrou. E essa mulher está prestes a viver esse contexto, de perder o marido, os filhos e provavelmente ela também morrer. Mas é crente, temente a Deus. E aí vem aquela perguntinha, que não quer deixar calar, O teu Deus, onde está? Que nós lemos no Salmo. E quanta gente não pergunta isso, mas você não é crente? E está passando por isso? Como você está passando por isso e você é crente? São as perguntinhas que eu entendo que é o próprio capeta ali, falando pela boca do indivíduo, do transeunte, e vem ali soprar no seu ouvido, e aí, você não é crente? E é a situação que muitas vezes eu e você passamos. E é interessante, se a gente continua lendo o texto, que ele fala de uma falta de recursos, então. Um contexto que a família está vivenciando e ela não tinha bens, ela não tinha nada. O servo de Deus pergunta para ela, o que você tem em casa? E o que ela responde de início? Eu não tenho nada. Eu imagino que essa mulher deve ter pensado assim, se eu tivesse uma TV de plasma, 50 polegadas, eu vendia a TV, pagava a dívida, vendia o carro, pagava a dívida, mas ela realmente não tinha nada. E a única coisa que poderia ser usada para pagar a dívida era levar os 2 filhos dela como escravos. E quando a gente passa por situações de crise financeira, é comum a gente olhar e não enxergar nada. É comum a gente olhar para algumas circunstâncias e achar isso não tem solução. Porque eu e você somos humanos, somos limitados e muitas vezes nós estamos olhando para o problema e não estamos vendo aonde esse problema se encaixa e qual a circunstância que possa mudar e transformar essa situação. Com Jesus passa um contexto semelhante. Jesus começa a pregar, 5.000 pessoas, 5.000 homens, diz o texto, estão vindo. A gente imagina que são 5.000 homens, 5.000 esposas, mulheres, e aí deve ter mais 5 ou 10 mil filhos que estão ouvindo, Então a gente pode pensar até 20.000 pessoas, digamos. Estão ouvindo a mensagem e é gostoso ouvir Jesus. É bom ouvir Jesus. E aí Jesus ouvindo aquela multidão toda, vendo aquela multidão toda, ele fala assim, e agora, se esse pessoal tiver fome, o que eles vão fazer? E aí não estão, lógico, não estão no shopping, não tem assim, aquela seção de comida, o fast food, não tem a praça de alimentação, não tem um Big Mac assim ao lado, e o que vai fazer nesse momento? E é interessante que Jesus provoca, e agora o que fazer? Imediatamente o que eles falam, despede esse povo para que eles vão para casa, porque a gente não tem nada.
E aí Jesus falou assim, vai ver o que vocês têm. E aí vem um e fala, a gente já falou sobre isso, é Felipe, né? Ele vem e fala, olha, apareceu um garoto aqui que tem, né, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O que é isso para alimentar 20 mil pessoas? E é interessante porque o servo de Deus pergunta para a viúva, o que você tem em casa? Ela fala assim, eu não tenho nada. E eu imagino que o servo de Deus dá aquela olhadinha assim, esperando nada mesmo. E ela fala, senão uma botija de azeite. Tua serva tem uma botija de azeite. Muitas vezes nós não entendemos que aquilo que aconteceu comigo e com você é uma surpresa para mim e para você. Mas é uma surpresa para Deus? Deus não sabia que isso ia acontecer? A palavra de Deus diz que Deus é onisciente. Se Ele é onisciente, então Ele sabe de todas as coisas. Ah, mas Ele não sabia que isso ia acontecer com o Carlinhos essa semana. Puxa vida, ele lá no laptop dele e tal, a agenda do Carlinhos está assim, clean, né? E aí está super legal, não vai ter problema essa semana. É assim? Não. Ele já olha no laptop dele e fala assim, o Carlinhos vai passar por essa situação, o Marco Antônio por aquela. É surpresa para quem? Para mim. Põe a mão assim no seu peito e diga assim, para mim. Para mim é surpresa. Não para Deus. Portanto, a gente começa a pensar que as crises financeiras são problemas ou oportunidades? Mais bem eu começo a entender que são oportunidades. Que Deus está trabalhando comigo e com você em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às crises. E é Ele quem supra a mim e a você. É Ele quem guarda a mim e a você. E a gente vai lutando, a gente vai batalhando, vai tentando, né, levar a economia doméstica. A Vânia fala de vez em quando, bem, às vezes eu sinto a economia doméstica como se fosse uma manivela enorme, que a gente faz uma força, põe as 2 mãos assim, para virar a manivela, e tem que fazer uma força tremenda, né? E a gente põe a mão às vezes nessa manivela, a manivela não mexe. E eu entendo que nesses momentos a gente pensa, agora piorou o negócio. Até aqui eu ainda estava virando a manivela, agora a manivela parou. E quando a manivela para, quando a minha força, quando a sua força, quando o meu braço, quando o seu braço não pode mais, e agora? O que fazer? Deus. É Deus quem vai mudar a minha e a sua história. É Deus quem vai mover a minha e a sua manivela. É Deus que vai transformar a minha e a sua realidade. É Ele que é capaz de mudar as circunstâncias e aquilo que era problema, humanamente falando, transformar em oportunidade. Portanto, vira para a pessoa ao seu lado e diga para ela, parabéns, você está passando por uma ótima oportunidade financeira. Parabéns. Você está de parabéns, está passando por uma super oportunidade, né? É interessante isso, porque o pessoal no Brasil acha que a gente está na Suíça, né? Não tem problema financeiro aqui, né? E até para brincar com o pessoal da Suíça, a gente fala assim, olha, eu tenho conta bancária na Suíça. A minha igreja tem conta no banco da Suíça. Conta a gente tem, né, Marco? Dinheiro é uma outra história, não vamos exagerar, né? Não vamos exagerar o negócio aí, não. Oi? Já tem a conta, já é alguma coisa. Poxa, não vamos exagerar, né? A gente tem a conta, não tem? Poxa, vamos, né? Vamos exigir tudo, né? E eu vejo que a partir do versículo 3, esse texto vai nos ensinando
algumas pistas a nós para superarmos as crises financeiras. As dificuldades, os obstáculos nós vamos ter sempre diante de nós, sendo crente ou não sendo crente, sendo fiel a Deus ou não sendo fiel a Deus. Por isso eu entendo que esse texto vem romper com essa questão da meritocracia. Porque muita gente acha mesmo que Deus é obrigado a me abençoar, mudar a minha realidade, porque eu sou crente. Paulo fala que se eu fizer tudo, olha só, tudo o que a Bíblia diz para eu fazer, já começa a pensar. É muita coisa, hein? Se eu fizer tudo o que a Bíblia manda eu fazer, eu fiz somente a minha obrigação. Doeu aí? Doeu, né? Fala a verdade. Foi bem assim, na canela essa, né? Se eu fizer tudo, que eu não faço. Vamos ser sinceros, nem eu nem você. A gente não faz. Mas se eu fizer tudo, eu fiz somente aquilo que é a minha obrigação. E agora? Aí dói, né? E aí a gente pode começar a rasgar esse negócio de meritocracia, teologia da prosperidade, porque isso não está com nada, falta a Bíblia. Vamos caminhar mais. Quando alguém vier com esse papo meio borracha para o seu lado, e a gente começa a se afundar, né? Eu começo a sentir assim, eu acho que eu sou um ser menos espiritual. Já passou por isso? Você começa a falar assim de uma espiritualidade, você fala assim, cara, eu não tomo café olhando para anjo. E eu não almoço vendo Jesus. Né? Então, eu estou assim, muito abaixo dessa espiritualidade que esse camarada está me falando, né? E às vezes ele vem com uma arrogância, uma postura que ele fala assim, cara, ele fala, Deus sai correndo com a bandeja na mão para fazer, né? E eu não estou com esse bope todo. Mas quem está? Fala sério, né? Falta a Bíblia. Falta a Bíblia. Muita gente falta a Bíblia. Muita gente que está na igreja, João, falta a Bíblia. E a partir do versículo 3, então, a gente começa a entender melhor esse contexto. E é uma informação importante nesse momento. Nós temos um escritor desse momento da história, que é conhecidíssimo, é um escritor secular, chama-se Flávio Joséfo. Você pode depois chegar em casa, olhar no Google lá, né? Flávio Joséfo. Flávio Joséfo era um judeu que se vendeu para o Império Romano e ele escreveu a história do Império Romano e do local onde estavam os judeus. Junto ele escreve o contexto de Israel nesse momento da dominação do Império Romano. Flávio Joséfo é um camarada, né, que ele fala muito fortemente da cultura, das tradições judaicas, porque ele conhece a fundo. E quando chega no ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém ela é sitiada. E eles enviam, então, acho, se não me engano, a 7ª legião para sitiar a cidade e entrar na cidade, invadir a cidade, porque a cidade estava se negando a pagar os impostos. E ela não consegue. Aí ela chama outra legião, se eu não me engano, vem a 8ª legião também. E a 8ª e a 7ª legião estão tentando entrar na cidade, isso já está passando mais de 6 meses, e eles não conseguem. Então vem uma 3ª legião do Império Romano para sitiar a cidade de Jerusalém e invadir a cidade de Jerusalém, e eles não conseguem entrar. Isso são 1 ano e meio. 1 ano e meio, a cidade de Jerusalém foi sitiada pelo Império Romano e eles não conseguiam
entrar. E você e eu sabemos pela história que no ano 70 eles entram. E a raiva que eles tinham era tão grande que eles entram e arrasam tudo. Tiveram tanta raiva e saíram queimando tantas coisas que está com fogo no templo. O templo de Jerusalém incendiado. Mas aonde se guardava o ouro? Aonde se guardava a prata? Aonde se guardava o dinheiro? Que não era papel. No templo. E quando eles percebem o que já aconteceu, a cidade foi totalmente devastada, queimada. E a única forma deles recuperarem o ouro, a prata, era desmontar o templo. E aí a profecia de Jesus que fala, não ficará pedra sobre pedra. Eles desmontam pedra sobre pedra para arrancar o ouro que ficou derretido no templo. E como eles conseguem entrar na cidade de Jerusalém no ano 70? Flávio Joséfo trai o seu povo e ensina o caminho. Traídos, eles são arrasados. Por Flávio Joséfo, a gente descobre que esta viúva, ele sabe a história dessa viúva. E que o marido dessa viúva, por Flávio Joséfo, a gente descobre que o nome dele era Obadias. Era um servo dos profetas. Nas antiguidades judaicas de Flávio Joséfo, na página 433, ele diz assim: a viúva de Obadias, mordomo de Acabe, veio dizer ao profeta que, não tendo meios mais de restituir o dinheiro que seu marido havia emprestado para alimentar os 100 profetas que, como Eliseu devia bem saber, ele salvara da perseguição de Jezabel, os credores queriam tomá-la como escrava e também aos seus filhos. Obadias, por causa de sustentar os profetas de Israel, 100 homens, ele vai buscar dinheiro emprestado. E ele não consegue pagar a dívida e morre. Portanto, Obadias não gastou o dinheiro irresponsavelmente, não deixou a dívida para sua esposa e seus filhos pagarem, porque era uma pessoa irresponsável, consumista, que tinha vícios, que bebia, que estava jogando ou qualquer coisa nesse sentido, mas ele tinha pego um empréstimo para sustentar os 100 profetas que Jezabel queria matar. E ele não consegue pagar a dívida e morre. E esse é o contexto, então, que a gente descobre por que essa viúva está nesta situação de crise econômica. Existem coisas que eu e você vamos fazer pensando ser o melhor, pensando ser a única solução, e depois a gente vai descobrir que lá na frente não foi uma boa escolha. Não foi a melhor escolha. Não era aquilo que a gente pensava ser, e isso, além de ser um problema, nos traz ainda mais problemas para mim e para você. E aí, nesse contexto, o que eu faço diante da crise? É um problema ou é uma oportunidade? E aqui nós temos algumas pistas para mim e para você entendermos como lidarmos com as crises que eu e você passamos, na nossa vida emocional, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa saúde física, na nossa saúde espiritual, no nosso trabalho, na nossa vida profissional, nos mais diversos contextos há crises.
E o que fazer nesses momentos diante da crise? E a pergunta vem do próprio profeta Eliseu. Ele pergunta: o que você tem? E aí de início fala: não tenho nada. E é o que a gente normalmente vai dizer: eu não tenho nada, não tenho recurso. Mas vem aquela segunda pergunta: você não tem nada mesmo? E ela fala assim: eu tenho uma botija de azeite. O que ela tinha? Ela tinha uma botija de azeite. O azeite naquele contexto, hoje a gente, vai visitar os nossos irmãos portugueses, e ganha um prêmio, assim, um presente de uma botija de azeite português, Isso é um bálsamo, Assim, um manjar dos deuses, É uma bênção que a gente deve adorar, assim, a Deus, assim, maravilhoso é esse Deus que me deu essa graça, Mas naquela época o azeite era tudo. Azeite é alimento, azeite era remédio e azeite era combustível para as lamparinas. Então ela fala assim: eu não tenho nada. Ele fala assim: você não tem nada mesmo? Eu falo assim: tem uma botija de azeite. Ela tem simplesmente o que é o mais importante, é a botija de azeite. E isso acontece muitas vezes comigo e com você. Às vezes Deus te deu uma qualidade, te deu uma capacidade, te deu uma oportunidade e você não está enxergando, mas a oportunidade está na sua mão. E Deus quer usar justamente essa oportunidade para mudar a realidade, para transformar a sua realidade. Mas eu não enxergo isso, você não vai enxergar isso. Eu preciso que Deus venha e fale comigo e me dê o clique, me dê aquele insight e eu começo a enxergar o que eu não estou enxergando. E é interessante aqui porque tudo começa com o que ela tinha. Ela tinha o mais importante, a botija de azeite. Quando a multidão está diante de Jesus, vem Felipe e o garoto falou assim: só tem esse garoto aqui com 5 pães e 2 peixes. O que são 5 pães e 2 peixes para alimentar 20.000 pessoas? Para mim e para você não é nada. Mas nas mãos de Jesus, aí muda. Muda tudo. O que é uma botija de azeite para pagar uma dívida que estão querendo levar os seus filhos como escravos? Não é nada. Mais uma botija de azeite nas mãos do Deus de Israel, aí muda tudo. Aí nós temos um outro contexto. Tudo começa com o que você tem em suas mãos. Mas continua com a sua atitude. O servo de Deus fala assim: você tem uma botija de azeite em casa? Tenho. Então vai, e é interessante esse texto, vem comigo esse texto, que ele fala no versículo de número 3, então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas como? Vazias, e não poucas. O servo de Deus sabe o que vai acontecer. Eu já vi gente falar que, porque aqui houve uma solidariedade, ela saiu pedindo para o vizinho, e aí cada um deu uma vasilha de azeite para ela, e a solidariedade gerou o processo. Não, o texto diz que é vasilha vazia. Lê a Bíblia, camarada. Lê a Bíblia. Eu já vi gente falar de botija vasilha cheia. Não, o texto diz vasilha vazia. E vai buscar no hebraico, está lá vazio, não está cheio não. Mas a coragem dela de sair e pedir para os vizinhos vasilhas emprestadas. A coragem dela e a atitude dela de sair buscando vasilhas vazias emprestadas. Isso é atitude. O servo de Deus falou assim: vai, busca vasilhas vazias emprestadas, eu vou. Mas eu só tenho uma botija de azeite em casa. Mas Deus diz para fazer, eu vou fazer. Quantas vezes você esteve disposto a sair da sua zona de conforto e realmente obedecer e buscar as vasilhas vazias?
aqui é um passo de fé muito grande. E eu imagino que ela foi batendo de porta em porta, mas por que você quer uma vasilha vazia? Porque Deus vai fazer um milagre. E o mico se não faz? Não é verdade? Eu vou buscar a vasilha vazia e Deus não faz, e quem passa o carão? Sou eu. Vou nada, vou ficar em casa, chorando. Se essa mulher tivesse ficado em casa, teria acontecido algum milagre? Não. O servo de Deus diz bem claramente: você tem uma botija de azeite? Tem. Então vai buscar vasilhas vazias, emprestadas, e enche as vasilhas. Mas e a razão deixa você fazer isso? Eu tenho uma botija de azeite. Pensa você assim agora, você olha na cozinha, você tem aquela garrafinha de 1 litro de azeite. Não é aquele garrafão de 5, 10 litros. É uma garrafinha de 1 litro de azeite que está lá no armário da cozinha. Aí fala assim, vou pegar esse monte de panela, esse monte de vasilha, para encher com uma garrafinha de 1 litro, que eu sei que não tem mais 1 litro, porque eu já usei. Eu fritei ovo semana passada, já não tem mais 1 litro. Acabou. Eu botei na salada. Eu já não tenho mais 1 litro de azeite, não é isso, João? Eu já gastei. Se tiver muito, está pela metade. E aí, o que eu vou fazer com um monte de panela vazia em casa? E quando você pensa assim, eu vou fazer isso porque Deus está falando para mim fazer, mas a razão, né? Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade, eu não posso fazer mais do que isso. Isso é impossível. Você nunca perguntou isso? Fala sério, né? Todo dia, né? Todo dia a gente olha para as coisas, para as circunstâncias e diz, eu vou pagar um mico aqui terrível. Mas eu vou pagar. Se Deus for para fazer, eu vou fazer. Eu vou confiar. Porque Deus é Deus. Deus não é homem para que minta. Se Ele diz que essa oportunidade é minha, então é minha, ninguém tasca. Se tem 30 pessoas procurando um emprego e só tem uma vaga, 29 vai continuar desempregado. Essa oportunidade é minha. Sou eu que vou ficar com esse emprego. Se essa é a saída, é essa a saída. E eu vou confiar em Deus. A atitude dessa mulher muda tudo. E é sempre atitude. Se você olhar em Lucas capítulo 17, versículo 12, 10 leprosos vão diante de Jesus. E Jesus fala assim, vão se lavar. E vocês vão ser curados. O cara é leproso, sabe? Aquela coisa, a piadinha infame agora, né? Quando ele fala assim, é por ali, se ele apontar muito forte, o dedo vai e ele fica, entendeu? São 10 leprosos, ele diz assim, vai se lavar. E eles vão e são curados. Mas tiveram coragem de fazer isso. Bartimeu clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal começou a ficar quieto aí, meu camarada, você está atrapalhando, meu. Pô, não faz isso não. Aí ele começa a gritar cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí chegam os discípulos, apóstolos, e falam, meu camarada, para de gritar aí que você está molestando, Jesus está passando. Ele é o preletor da noite, se você quiser, vai lá na igreja e ouve a mensagem, mas não atrapalha, mano. E ele se cala, ele grita mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se cala. A mulher hemorrágica, Marcos capítulo 5, ela fala, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada.
E ela enfrenta toda uma crise, toda uma circunstância, enfrenta a multidão, assim aquela coisa de sair se acotovelando, poder chegar até Jesus. Você pensa de verdade que Jesus fazendo um milagre todo dia. É fácil chegar pertinho de Jesus? Tocar em Jesus? Pensa chegar assim na comitiva do Trump, que veio até a Suíça, visitar a Suíça, e você tem que chegar e tocar no paletó do Trump, né? Os guarda-costas vão deixar, né? Legal. Eu sou, poxa, estava esperando você chegar. Né? Não. Mas ela desiste? Não, ela vai. E essa mulher vai de casa em casa e vai buscar vasilhas emprestadas. Junto com a coragem, com a atitude dela, eu vejo aqui uma coisa importantíssima que falta nos dias de hoje: testemunho, caráter. Depende da pessoa que vier pedir uma panela emprestada para você, você vai emprestar? E a última vez que eu emprestei a panela, veio quebrada, sem cabo. Era que a panela de pressão não apitava, nem apitava mais. Veio sem borracha, sem cabo, sem nada. Não, puxa, estou sem panela, mano. Sim ou não? Aquele camarada que você sabe que ele pega dinheiro emprestado com as pessoas, não paga. Aí chega, vem na sua direção. O que você faz? Você, cara, lembrei, cara, eu tinha um compromisso em casa. Eu ia até falar com você, mas não vai dar. Eu vou sair agora. A gente se fala amanhã. Não, mas eu queria conversar com você. Então fica para amanhã, porque agora eu não vou poder bater esse papo legal contigo. Mas eu vou, amanhã eu falo. E esse amanhã, né, nunca chega, porque você sabe que é o camarada. E essa mulher foi batendo de porta em porta e foi pedindo panelas vazias emprestadas. E se deram para ela porque ela tinha bom testemunho, caráter cristão. Para essa eu empresto a minha panela. Para essa eu empresto. Para essa eu ajudo. E aqui muda tudo. Mas até agora você viu algum milagre? Não. Até agora, é só ação humana. É o homem de Deus e a mulher de Deus, ouvindo aquilo que tinha que fazer e tomando atitude. E agora o que ela faz? Ela vai em casa, fecha a porta e começa a deitar o azeite sobre cada panela. E eu, sinceramente, de verdade, começo a pensar, se fosse eu. A panela tem 10 litros, eu só tenho 1 litro aqui na mão, estou enchendo. Já tem 4. Como é que é isso? Eu só tinha um aqui, já tem 4 ali. Encheu outra panela de 5 litros. E eu estou enchendo. E eu estou indo com um negócio de 1 litro na mão. Não são 30 litros na mão. É 1 litro na mão e estou enchendo e a panela tem 5 litros. Encheu outra panela. E agora eu começo a deitar sobre a terceira panela. Você começa a entender o que é razão e a razão como ela bate forte comigo e com você. A gente olha para um texto bíblico e fantasia, sabe? Romantiza e fala, cara, que bonitinho. Bonitinho nada, vê a realidade. Na realidade foi outra. Ela, os filhos, e ela fala, filho, me dá outra panela. E o filho dá outra panela. E eu imagino que o filho olhando e dando outra panela. A primeira já encheu, a segunda também, e não parou o azeite. Toma a 4ª panela, e toma a 5ª panela, e toma a 6ª panela, e toma a 7ª panela. E você começa a olhar, e eu imagino que ela, os filhos, olhando o que está acontecendo, eu imagino, é o milagre de Deus. É o milagre de Deus. E você e eu já não passamos por situações que a gente olhou assim e falou assim, é um milagre de Deus. Que a gente olhou assim, sinceramente, eu não tenho capacidade para isso.
Eu não tenho competência para isso. Eu não tenho recursos, instrumental para isso que está acontecendo. E a gente começa a olhar e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Se o pessoal olhasse e visse quem sou eu, ia ver o mico que eu estou pagando aqui. Mas Deus mandou, eu vou continuar. Você percebe o que Deus está fazendo com você? Ele está te colocando num lugar, está sendo destaque, está sendo diferença, está marcando presença, as pessoas estão olhando para você e estão pensando, cara, o cara tem uma botija com 300 litros de azeite, mas a minha botija tem 1 litro. O resto é tudo Deus que está enchendo, o resto é tudo Deus que está fazendo, o milagre é Deus que está fazendo, e Ele vai continuar fazendo, porque Ele é fiel para completar a boa obra que Ele já começou em nossas vidas, amém? É Deus quem faz por mim e por você, não é a minha capacidade, não é o meu entendimento, não é o meu QI, não é a minha capacidade cognitiva que está resolvendo o problema sem solução. É a graça de Deus que está operando. E quando a graça de Deus está operando, o que eu tenho que fazer? Continua tentando azeite, traz panela, e traz panela, e traz panela. E quando acabou a panela, é que acabou o azeite, não o contrário. Quando acabou a panela, é que acabou o azeite. Portanto, começa a entender nesse texto que o milagre se manifesta à medida que eu estou disposto a que ele se manifeste. À medida que eu estou disposto a pagar um mico, fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Enfrentar a razão, a minha própria razão, dizendo que não faça, mas eu vou fazer porque Deus falou para fazer, vai dar certo, vai acontecer, o milagre está aqui. Portanto, eu olho para esse texto, eu vejo que há um cuidado de Deus. Quando acontece um problema comigo e com você, nós estamos buscando a Deus, estamos procurando fazer o melhor para Deus, estamos buscando servir a Deus, porque nós tememos a Deus de coração. O problema vem, mas não é um problema, é uma oportunidade. É uma oportunidade para que o milagre aconteça, para que o morto ressuscite, para que o que separava a mim e a você seja reconciliado, para que haja transformação, para que onde havia doença haja cura, onde havia dor tenha alegria, onde havia tristeza haja o gozo no Espírito Santo de Deus. O milagre tem limites diante das circunstâncias que estão vivendo na minha realidade? Não. As circunstâncias nunca vão conseguir limitar o milagre de Deus. Quanto maior for a circunstância, maior é o milagre. Quanto maior for o problema, maior for a crise, maior será o milagre. Quanto mais difícil for, eu falo assim, isso é difícil, eu tenho que dizer assim, parar de dizer assim, isso é difícil. Eu tenho que dizer sinceramente, eu falo assim, isso é impossível. E aí quando eu digo assim, é impossível, eu estou colocando a mão de Deus. Estou dizendo, Deus, olha, isso aqui eu não posso fazer, é impossível. Até onde eu podia, eu fui. Agora é impossível. Então Deus vai fazer. É onde Deus vai operar. É onde Deus vai agir. O milagre está então relacionado à minha e à sua atitude. Se essa mulher não tivesse ido buscar as panelas vazias para serem enchidas por essa botija de 1 litro de azeite, não haveria milagre. E o texto diz, quando ela viu todas aquelas panelas, imagina-se a cena, e eu penso assim, que ela e os filhos começam a se regozijar na presença de Deus, e fala assim, meu Deus, como tu és maravilhoso. E ela olha aquelas panelas cheias e fala, agora o que eu faço com isso? Chama o servo de Deus de novo. E o que eu faço com isso? Ele fala, vai, vende, paga as tuas dívidas. Parou aí? Não. Vai, vende,
paga as tuas dívidas e vive você e os seus filhos do resto. O resto com Deus vale mais do que o muito sem Deus. E aí a gente tem que entender, quando Deus me ama, quando Deus te ama, Ele vai proporcionar um milagre e o milagre vai acontecer. Confia. Tenha a atitude dessa mulher. De verdade, há situações que eu, como pastor, também passo por crise financeira. Mas é o momento, e a gente tem que confiar em Deus. Olha, Deus, isso aqui eu podia resolver. Não resolvo mais, agora está na tua mão. Resolve aí, porque isso eu não posso mais fazer. E eu imagino que nesses momentos Deus diz assim, ainda bem que você lembrou de mim. E ainda bem que você finalmente entregou na minha mão, porque eu posso todas as coisas.